tarde, eu sou o Fernando Adas, estou com vocês aqui mais uma vez na Clique TV, no nosso programa Marketing do Ideal ao Real. Você já nos acompanha há algum tempo, sabe que aqui no programa a gente discute algumas questões conceituais do marketing aliadas ao mundo prático, ao mundo das empresas, ao dia a dia dos negócios. O programa de hoje tem como pretensão discutir algo que já me incomoda há muito tempo e provavelmente também te incomode já há um bom tempo. É a questão do e-mail marketing. Você já recebeu um e-mail marketing hoje no seu computador? Eu, só nesse período da manhã, já recebi alguns e-mails que eu não pedi e, consequentemente, isso nos gera alguma insatisfação. E é sobre isso que nós vamos comentar hoje no programa, que tem 2 blocos. Nesse primeiro bloco, a gente vai discutir algumas questões sobre o que é o e-mail e como ele poderia ser usado, enquanto no segundo bloco nós vamos conversar com um profissional especializado em marketing digital e ouvir um pouco da opinião dele também sobre essas verdades e mentiras a respeito do e-mail marketing. A questão do e-mail e a questão da internet preocupa muitos profissionais e preocupa também, inclusive, alguns artistas. Nós temos, inclusive, uma música muito bacana do Gilberto Gil que faz comentários sobre a internet e é com essa música que a gente começa o programa de hoje, nos inspirando para falar sobre e-mail e sobre a internet. Com vocês, Gilberto Gil, pela internet. Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da infomaré. Que leve o muriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em Paipé. Um barco que veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da infomaré. Que leve meu e-mail lá até Calcutá, depois do hot link no site de Helsinki para abastecer. Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de dietes de Connecticut. Eu quero estar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de dietes de Connecticut. De Connecticut é acessar o chefe calma do milícia de Milão. Um hacker mafioso acaba de soltar um vírus pra atacar programas do Japão. Eu quero entrar na rede pra contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão. Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar. Jogar. Muito bom, né? Pela internet. São reflexões que o Gil faz que nos levam a pensar um pouquinho sobre o uso dessas mídias dirigidas. A gente vem falando com vocês aqui sobre a diferença das mídias de massa para as mídias dirigidas e da importância que ambas têm na tua estratégia de comunicação. Apenas para resgatar um pouco esses conceitos, é importante então que a gente se lembre que as mídias de comunicação, elas se dividem entre as mídias de massa e as mídias dirigidas. As mídias de massa são normalmente voltadas para todos os públicos, ou seja, são mídias capazes de comunicar uma mensagem em geral genérica para um público massificado. Está se falando basicamente da televisão, do rádio, das revistas, dos jornais. Já as mídias dirigidas têm a capacidade de atingir públicos específicos, públicos segmentados e, consequentemente, são feitos através do telefone,
através do e-mail, através da ação postal e através dos eventos. É importante, então, que a gente fixe o conceito de que mídias dirigidas normalmente são utilizadas junto a públicos dirigidos e, consequentemente, levam para esses públicos dirigidos uma mensagem específica. É o papo do tripé da comunicação dirigida, que nós também já dividimos aqui com você, e que amarra numa mesma estratégia um mailing segmentado que vai receber uma oferta segmentada e que vai receber uma abordagem dirigida, ok? Essa abordagem, normalmente, pessoal, faz uso de 4 ferramentas. As ações de comunicação dirigida se utilizam basicamente de 4 meios de comunicação, que são o telefone, a ação postal, os eventos e os e-mails. Ou seja, são meios de comunicação capazes de levar uma mensagem ao público também conhecido como público one-to-one. Ou seja, você sempre vai fazer uma ligação para uma pessoa específica, vai mandar uma carta para uma pessoa específica, bem como vai enviar um e-mail ou até convidá-la para um evento. São as 4 formas de desenvolvimento da comunicação chamada dirigida. Agora, quando se fala sobre e-mail marketing, existe aí já algumas propriedades, algumas características dessa ferramenta que nós precisamos conhecer e precisamos incorporar ao nosso dia a dia de trabalho. Número 1. O e-mail marketing é normalmente considerado como uma mídia fria. O que é uma mídia fria? É uma mídia muito capaz de absorver e de enviar informações técnicas. Ou seja, existem algumas mídias consideradas quentes. O telefone, por exemplo, é uma mídia quente. É uma mídia que permite interação, que permite a percepção sobre o sentimento, sobre a disponibilidade de quem recebe a comunicação. Já o e-mail não. O e-mail é uma mídia mais técnica, é uma mídia muito própria para que você envie informações ligadas ao lado racional, informações de comparação, informações que permitam a reflexão. Por isso ele é considerado uma mídia fria. Além disso, o e-mail também é uma mídia personalizada, o que significa que ninguém deveria, ao menos, enviar uma mensagem sem o nome de quem a recebe. O e-mail é passível, ele tem a propriedade de ser personalizado. Por isso, a preocupação em você conhecer a quem vai enviar e como mandar. Outra questão importante do e-mail é que ele é considerado uma mídia de consenso, uma mídia consentida. Ou seja, você pode, obviamente, mandar uma carta para quem você quiser. Eu posso receber essa carta e posso nem abrir essa carta e vou jogar essa carta fora. Então, isso pode acontecer com a ação postal. Já com o e-mail, é importante que você tenha o consentimento de quem vai recebê-lo. Então, não se recomenda e não se deveria efetuar o que nós conhecemos como spam, ou seja, o envio de e-mails sem o consentimento do destinatário. Então, nós classificamos o e-mail como uma mídia consentida. E também existe o perfil de que o e-mail é considerado uma mídia de conectividade, ou seja, ele é passível de conectividade. A partir de um e-mail, você consegue remeter o destinatário para um site, para uma rede social. Então, muito frequentemente, o e-mail é visto como uma mídia de entrada da sua comunicação e que, a partir dele, você motiva o teu prospect, o teu destinatário, a visitar outras fontes de conteúdo, ou seja, o site, uma rede social ou até um telefone receptivo que você possa ligar. Então, muito frequentemente, o e-mail é conhecido como uma mídia de conectividade. Resgatando então os quatro aspectos do e-mail, ele é uma mídia fria, ele é uma mídia personalizada,
ele é uma mídia consentida e ele é passível de conexão. Falando um pouco agora, pessoal, sobre as condutas ao uso do e-mail, né? A gente já percebeu que o e-mail é algo muito dirigido, é algo forte, e por isso ele pode se tornar até uma mídia agressiva, caso ele não tenha aí um planejamento prévio de como ser realizado. Em termos então de condutas do uso do e-mail, eu listei aqui para vocês 4 aspectos importantes de serem percebidos ao longo da tua estratégia de comunicação. A primeira é que você não entre sem ser convidado, ou seja, ninguém envia um e-mail também sem antes ter uma prévia de um aceite de quem vai recebê-lo. Então, a conduta número 1, não envie e-mails sem ter o prévio consentimento de quem vai recebê-lo. Assim como você também não entra sem ser convidado em algum local, ou pelo menos não deveria entrar. A segunda questão é a periodicidade ponderada, ou seja, não fique mandando e-mail todo dia para as pessoas. Tenha o que a gente chama de um ciclo de relacionamento com o teu convidado, com o teu prospect, com o teu destinatário. Dizem que você não deveria mandar mais de um e-mail por mês para determinado público. Eu acho esse número ideal, eu acho esse número teórico. Obviamente, a frequência de estímulo via e-mail faz parte da tua estratégia, mas é importante que você não atormente, que você não seja agressivo enviando muitos e-mails ao mesmo destinatário. A terceira questão é a opção para o descadastramento, ou seja, você pode enviar um e-mail para alguém que num primeiro momento consentiu e após a avaliação do conteúdo, essa pessoa tem o direito de pedir o descadastramento, ou seja, olha, não me interessa mais manter um relacionamento com você, por favor, retire o meu nome da tua lista de e-mails. Então, toda ação de e-mail marketing pressupõe a possibilidade de eu me descadastrar e pedir, por favor, não me envie mais mensagens. E por último, a questão do assunto e do conteúdo pertinentes e relevantes. Ou seja, que a gente possa, no próprio assunto, no próprio espaço do tema do e-mail, já sintetizar ali o motivo do envio e que o conteúdo também tenha a ver com o assunto. Porque vamos combinar que tem e-mails cujo assunto até desperta algum interesse, mas depois, ao longo do conteúdo, você percebe que não tem nada a ver uma questão com a outra. Então, a questão da pertinência e relevância são fundamentais para o sucesso da tua ação em e-mail marketing. Tá? A gente já vem falando aqui com vocês há algum tempo sobre essa questão da pertinência, ou seja, que o assunto do e-mail pertença aos interesses de quem o recebe. E a questão da relevância, e que esse interesse seja imediato, ou seja, que seja um interesse atual, que ele seja relevante naquele momento. Se você conseguir casar muito bem este assunto, esse tema, com essa necessidade do destinatário, perfeito, a tua ação de e-mail marketing vai ser sensacional. Ok? Eu queria discutir um pouco com vocês também as questões de verdades e mentiras sobre o uso do e-mail marketing. A gente sabe que em marketing existem as ferramentas da moda, né? Existe aquele momento em que todo mundo adota o telemarketing, depois vão para as redes sociais, adotam também os e-mails. O sentimento que nós temos é que, assim como no mercado de moda, o mercado de marketing também elege algumas ferramentas e as empresas acabam utilizando dessas ferramentas, muitas vezes sem a percepção dos limites e também do poder dessas ferramentas. O e-mail marketing acaba sendo usado muitas vezes de maneira excessiva. Tem empresas que adoram fazer uso dele porque dizem que dá resultado, outras são meio frustradas porque perceberam que a comunicação ela até abre portas, mas não faz o fechamento, enfim. Eu trouxe para vocês, então, algumas referências sobre verdades e mentiras do e-mail marketing. Vamos primeiro para as verdades. E aí, gostaria de fixar com você que, sim, ele pode ser usado numa etapa de sondagem e prospecção.
É muito comum, pessoal, que as empresas disparem um e-mail marketing num foco de sondagem, num foco de percepção, para perceber quantas pessoas retornariam sobre um apelo de oferta. Nesse aspecto, ele é quase usado como uma pesquisa, na qual os retornos obtidos nos dão subsídios para um desenvolvimento de um projeto de comunicação maior. Então, a gente percebe que, em alguns momentos, ele vai bem como um objeto de sondagem, um conteúdo no qual você possa explorar ali algumas questões e pedir o retorno do cliente, ou através do e-mail, ou através do telefone. Ok? Uma outra questão importante é que ele é uma eficaz ferramenta de relacionamento. O e-mail, como ele é pessoal e como ele permite contar coisas, ele funciona como uma ação de relacionamento. E a gente percebe que muitas empresas fazem um uso inteligente dessa ferramenta. Então, mantenham isso em mente. Façam um uso de relacionamento do e-mail, porque ele é muito preparado, ele é muito capaz de te dar ótimos resultados através desse contato, através dessa forma de uso. E por último, ele é uma ferramenta que dá muita credibilidade ao contato. Muitas vezes a gente faz uso do e-mail casado com o telefone. É a famosa fórmula no qual eu ligo para você explicando um pouco do que se trata, o assunto, pedindo a sua permissão para o relacionamento e depois documento tudo que eu te falei por e-mail. Então, o e-mail vai muito bem em ações híbridas, na qual o telefone faz, às vezes, de abrir a porta e o e-mail documenta e dá credibilidade à mensagem. Ok? Nós vamos falar um pouco sobre isso com o nosso entrevistado. Ele tem aí boas experiências sobre esse uso inteligente do e-mail. Por último, eu queria também comentar algumas coisas que o e-mail não faz, ou seja, mentiras sobre o e-mail. E pedir para que você não faça uso dele sem a permissão do destinatário. No Brasil, infelizmente, a legislação sobre o uso de e-mail ainda é uma legislação muito básica, mas é importante que a gente perceba, independente de legislação existente, sobre o respeito, sobre o prazer e a satisfação desse primeiro momento de contato com o teu cliente. Que esse primeiro momento de contato não seja um momento agressivo, impertinente, ou seja, que você tenha o cuidado de então pedir a permissão de uso para envio do e-mail. Então não utilize e-mail, não entre sem ser convidado. Uma segunda questão, não deixe de atualizar o e-mail com frequência. O e-mail é um dado muito efêmero. Talvez o e-mail seja, dentro dos dados cadastrais, o item mais efêmero, o item mais mutante. Então é muito frequente, é muito provável que uma base cadastral de e-mail se desatualize em prazo curto de tempo. Então, antes de também acionar o projeto, a sua campanha de e-mail marketing, faça um esforço de atualização desse e-mail, além de solicitação do aceite. E por último, não faça uso do e-mail como mídia de massa. Ou seja, como nós começamos esse bloco, o e-mail é uma mídia dirigida. Então, não faça o que muitas empresas fazem, no sentido de comprar uma base de 1 milhão de e-mails e disparar uma oferta a todo mundo. É o que a gente chama de marketing direto de massa. Use o e-mail na sua essência, na sua alma, no seu DNA, que é ser uma ferramenta dirigida com muita propriedade para falar com um público dirigido. Ok? Pessoal, em síntese, essas são as questões conceituais que eu gostaria de dividir com vocês. Se vocês tiverem dúvidas, escrevam para nós no nosso e-mail marketingdoideal@clicktv.com.br e nós também estamos no Facebook e no Twitter para receber as suas sugestões, as suas dúvidas, enfim, e os seus comentários. A gente encerra aqui o primeiro bloco e daqui um pouco voltamos para o nosso bate-papo sobre marketing digital e o uso de e-mails. Até mais!